A graça de Deus, em quem temos redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. Efésios capítulo 1, versículo 7. A graça de Deus. A graça de Deus em nossa vida, como ela opera. Capacita para as lutas espirituais. Vivemos em constante luta, é óbvio, contra homens, mas contra poderes espirituais, porque a nossa luta não é contra carne, nem sangue. A gente não lutamos com homens, a gente luta com as obras espiritual da maldade, espiritual demoníacos, contra as quais temos que usar as armas espirituais para vencer, e dependemos da graça para vencer. Estamos debaixo da graça de Deus, porque sem a graça de Deus não somos nada. Com todos os benefícios podemos lutar e vencer esse tipo de batalha. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capacita para trabalhar na obra de Deus. O trabalho na obra de Deus não pode ser feito com base na competência humana, só pode ser feito pelo homem movido pela graça que opera de maneira diferente em cada um de nós. A graça de Deus. É por isso que eu estou ministrando nesta manhã a graça de Deus na vida do crente. A graça de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos de pé por causa da graça de Deus. Estamos vivos por causa da graça de Deus. Estamos de pé por causa da graça de Deus. Ela também nos capacita a exercer os dons espirituais. Os dons espirituais não são inatos, mas dados pela graça para os crentes, para que sejam exercidos conforme a vontade de Deus, visando sempre a edificação do homem e da igreja, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Romanos capítulo 12, versículo 6, capacita a glorificar Jesus, glorificando o nome dele, através do cumprimento do seu propósito para nós. Só é possível pela graça presente em nossa vida, a graça de Deus. E somos cobertos pela graça de Deus. Oh, glória a Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 12. A fim de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Capacita também a servir uns aos outros. Servimos com o que recebemos de Deus, simplesmente administrando aquilo que Ele nos concede. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despeseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. E como devemos agir em relação à graça de Deus, a bondade de Deus,
A graça de Deus está na tua casa, no meio da tua família. Nesta enfermidade a graça também está. E tudo tem um tempo determinado para todas as coisas, para todo propósito. Deus resolve tudo. Saber que a graça produz tudo em nossa vida é um lado da moeda, mas devemos ter alguma atitude em relação à graça no nosso viver diário como cristão, a fim de que ela continue produzindo aquilo que Deus planejou para nós. Permanecer na graça, ficar debaixo da graça. Não é a gente se distanciar dela por pouca coisa. Tem que permanecer, porque a graça, ela resolve tudo por nós. Quando andamos de mão dada com ela, se for para a direita, a graça vai contigo, a graça de Deus. Se for para a esquerda, a graça de Deus vai contigo também. Se for para trás, a graça de Deus vai contigo também. Se for para frente, a graça de Deus vai seguir contigo também. A graça de Deus está sobre a nossa vida, assim como estava na vida de Jó, assim como estava na vida daquele cego de Jericó, na mulher do fluxo de sangue, na filha de Jairo, no cego de nascença, na vida de Lázaro. A graça de Deus também está na tua vida, a graça de Deus também está na nossa vida. Não se preocupa, porque nós somos completamente dependentes da graça de Deus, da sua misericórdia. Estamos debaixo da mão de Deus. Aonde a gente for, seremos guiados por sua mão. Aonde a gente entrar, e somos guiados por sua mão. Aonde a gente for, somos guiados por sua mão. A mão de Deus está estendida sobre a nossa vida. A mão de Deus está estendida sobre a tua casa. A mão de Deus está estendida sobre a tua família. A mão de Deus está estendida sobre essa enfermidade. A mão de Deus está estendida sobre este trabalho, sobre esta empresa. A mão de Deus está estendida sobre a vida do teu filho, da tua filha. A mão de Deus está estendida sobre a tua vida. A graça de Deus. A graça de Deus. A graça de Deus, irmãos. Ah, mas faz muito tempo que eu estou vivendo assim. Mas Deus sabe o tempo e a hora de fazer o que Ele quer. Somos completamente dependentes de Deus. Deus faz quando quer, na hora que quer e quando quer. Deus trabalha como Ele quer. Deus faz como Ele quer. E determina no tempo que Ele quer. E dá um basta quando Ele quiser. Não é pelo fato de que estamos vivendo que não estamos debaixo da sua graça, não. Estamos debaixo da sua graça, mas temos que passar por processo doloroso para entender que somos dependentes dEle. Aleluia. Glória a Deus. Na graça nós estamos, na graça nós podemos, e na graça nós ficamos. Crescer na graça, crescermos na graça quando deixamos de confiar em Deus, em nós. Dependemos de Deus, temos atitude correta diante da sua palavra. A nossa confiança não está em nós mesmos, porque nós não somos nada para fazer nada. Simplesmente a gente dobra o nosso joelho e quem faz é a graça dEle. Quem faz por nós é a graça de Deus. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Não suceda que, arrastando pelo erro desses subordinados, descaias da vossa própria firmeza, antes crescei na graça
e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça. É saber que está dando tudo errado, mas eu ainda confio. Não é só mel. Tem que ter também um amargo da vida. Temos que saber lidar com o doce e com o amargo, com a alegria e com o choro, com a tristeza e com a dor, e com a bonança. A qualquer momento ela pode aparecer. A gente pode até chorar hoje, mas a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã tudo muda. A alegria virá. Quem sabe muitos que estão acompanhando o programa Louvor e Palavra não acordou bem, não está se sentindo bem. Outros nem queriam acordar. Disseram, eu não quero nem acordar amanhã. Mas o Senhor, Ele é misericordioso e te deu vida. E mais uma oportunidade para você acreditar na sua grandeza, no seu poder que opera sobre a vida dele. E a presença do Todo-Poderoso está sobre a tua vida. Por isso você acordou triste, mas amanhã é outro dia. O dia ainda está apenas começando e Deus pode mudar o teu cenário nesta manhã. Mudar a tua história, porque nós somos completamente dependentes da sua glória, da sua presença, da sua graça. Somos dependentes dele. Pode até estar dando tudo errado, pode. Mas a graça de Deus está no controle de tudo. Você pode ter passado o final de semana triste, pode. Mas não vai terminar a semana triste. Por quê? Porque Ele é o teu refrigério, o teu socorro, presente na hora da tua angústia. Por que, pregador? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Pode até ser atingido, mas a graça está contigo. Pode até estar triste, mas a graça é contigo. Pode até estar para baixo, mas a graça é contigo. Pode até estar passando pelo vale da sombra da morte, mas a graça de Deus estará contigo. Por quê, pregador? Ele prometeu que estaria convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está contigo todos os dias. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Nós temos que transmitir a graça de Deus, transmitindo a graça ao próximo, quando temos atitude baseada na sua palavra, na palavra de Deus, em nosso relacionamento. Meus amados irmãos, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmitir graça aos que ouvem. Efésios capítulo 4 e versículo 29, glória a Deus. Louvado seja o teu santo e eterno nome. 29, está escrito: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. A graça de Deus. A graça de Deus faz a gente voar. Fala espiritualmente.
não ficar prostrado. A gente próprio temos que liberar coisas boas, profetizar. Está dando errado, mas eu acredito que vai dar tudo certo. Está indo por água abaixo, mas eu profetizo que vai dar tudo certo. Está tudo dando ao contrário, mas eu profetizo que vai dar tudo certo, porque eu dependo da graça de Deus. Nós temos que confiar e acreditar assim, desta forma. Está dando errado hoje, mas eu creio que amanhã vai começar tudo a dar certo. Está difícil hoje, mas eu determino que a graça de Deus vai começar a me guiar e vai dando tudo certo. Deus tem caminhos novos para você passar. Lembra de Moisés? Moisés, se tu fores por aqui, Faraó e seu exército vão encontrar com vocês. Eu tenho um caminho novo, um caminho diferente para a tua vida. Aleluia! Louvado seja Deus. A tua casa não vai terminar desse jeito. Você não vai terminar desta forma. A graça de Deus te impulsiona hoje a viver uma vida diferente. A graça de Deus pega pela tua mão direita e diz: eu sou contigo nesta manhã. A graça de Deus está te socorrendo, porque a graça de Deus é o teu socorro bem presente na hora da angústia. O teu socorro vem de Deus, da graça dele. Oh, aleluia! E somos guiados, direcionados pela sua graça. A graça de Deus, ela diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. A graça de Deus diz: talita cumi, menina, assim te digo, levanta e anda. A graça de Deus diz: aquieta-te vento, acalma-te mar. A graça de Deus diz: Lázaro, sai para fora. A graça de Deus entra em Jericó e cura um cego de nascença. E quando cura, sai de Jericó e entra na casa de Zaqueu. A graça de Deus restaura, a graça de Deus limpa, a graça de Deus cura, a graça de Deus alimenta. É como? Com 5 pães e 2 peixinhos alimenta uma grande multidão. Não entendi. Deus, ele é bonança na tua casa e na tua família também. A graça de Deus. Oh, glória a Deus. A graça de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A graça de Deus visitou Ana quando Ana orava a Deus. A graça foi lá no ventre de Ana e abriu a sua madre. Quem foi? A graça. Foi a graça de Deus, ela que faz todas as coisas. E o meu filho pregador, a graça de Deus vai entrar com visitação, vai tirar ele das drogas, o teu esposo do vício da bebida, vai arrancar tua filha, vai fazer coisa grande e vai fazer coisas novas. Por quê? Por causa da graça de Deus
que visita o teu lar nesta manhã. Glória a Deus. Glória a Jesus. Está dando tudo errado. A porta está fechada. A graça está com a mão no trinco da porta. Quem abre? A graça. Quem fecha? A graça. Quem tira? A graça. Quem devolve? É a graça. Como? Na vida do Jó. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É a graça. A graça de Deus, irmãos. A gente não entende como é que Deus trabalha. É só a gente ficar na posição e esperar o agir de Deus. Esperar, porque quando Deus quer fazer, Deus faz. Quando Deus quer curar, Deus cura. Quando Deus quer libertar, ninguém pede, ninguém muda os planos de Deus. Glória a Jesus. Ninguém muda o propósito e o plano de Deus. Ninguém muda. A tua casa não será mais envergonhada, porque a graça de Deus está entrando no meio da tua família e entrando na tua casa. Não será mais a mesma. A tua casa vai entrar com restauração, a tua casa vai entrar com a presença de Deus e tudo será diferente. Aleluia. A graça de Deus. E você vai cantar o hino da vitória do outro lado e dizer: só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Para melhorar isso aqui, você vai declarar: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Se prepara para dar o brado de glória. E do outro lado fazer como Miriam fez: tocar e cantar. E dizer: valeu a pena Jesus passar, não ficar, passar. Valeu a pena viver, não permanecer. Oh glória. Deus tem um trilho novo para você passar. Um novo caminho. E eu profetizo nesta manhã: receba o renovo da parte de Deus na tua casa, na tua família. Para melhorar isso aqui, a mão de Deus está estendida sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. A mão de Deus é sobre a nossa vida. Nossa vida. Sobre a nossa vida. Estamos debaixo da presença, da graça de Deus. Deus, Ele pode fazer aquilo que você não pode fazer. Deus chega e resolve. Deus chega e faz. Deus chega. A providência de Deus, ela chega em nossas vidas. Amém? Fica debaixo da presença, da graça de Deus. E no final, dá tudo certo para a honra e para a glória do seu nome. Você crê? Você ainda acredita? Se você crê e ainda acredita, você que ouviu essa mensagem, que está afastado, que nunca aceitou a Jesus, escreva aí: eu aceito.